Fechando essa semana do Como Vem de países europeus, eu vou falar de uma seleção que já é muito tradicional em Copa do Mundo, mas talvez as pessoas não percebam. Sede da Copa de 1954, hoje é dia de falar da Suíça. Bom, meu povo, antes de começar a falar, já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever caso você não esteja inscrito, esteja você escutando no Spotify ou no YouTube, e também já ativar as notificações para receber esse momento final do Como Vem aqui no canal, mas também os vídeos de Copa do Mundo que virão mais pra frente. Vamos embora falar então da Suíça, que vai para a sua 14ª Copa do Mundo, tá? Muito mais do que muita seleção aí. A Suíça que para esse torneio bateu Kosovo, Eslovênia e Suécia no grupo B das eliminatórias europeias, somando um total de 14 pontos. Com isso, o país vai enfrentar Catar, Bósnia e Canadá, que é um dos países sedes, para superar as campanhas de 34, 54 e 58, quando chegou às quartas de final. O que eu já quero dizer aqui para vocês? A Suíça tem 14 participações em Copas do Mundo. E as melhores campanhas são exatamente de um momento bem passado. Uma curiosidade que eu quero dar aqui para vocês é que duas coisas pesam para essas campanhas serem lá atrás. A primeira é que depois a gente teve um aumento do número de seleções. Com esse aumento de número de seleções, a gente teve fases a mais. Então não é que a Suíça nunca mais, depois de 58, avançou da fase de grupos. Avançou inclusive em 22, quando tomou um sapato de Portugal nas oitavas. Mas por vezes, a fase seguinte da Copa, depois da fase de grupos, é as quartas de final. Então é importante dar essa questão para vocês. A segunda ocasião, o segundo motivo, é também o motivo da Suíça ter sido sede da Copa de 54. Como o país, principalmente na Segunda Guerra Mundial, esteve neutro, isso fez com que o país pudesse se manter inteiro para sediar uma Copa do Mundo e conseguir medir suas preocupações para isso. Num mundo que a Europa, principalmente, ainda estava se reconstruindo, a Suíça, que manteve a neutralidade durante toda a guerra, não teve grandes tentativas de invasões, conseguiu sediar e conseguiu ter um futebol melhor naquele período. Até por isso, a partir dos anos 60, outros países europeus acabam crescendo e a Suíça acaba ficando um pouquinho para trás. Mas trazendo para um tempo mais recente, a Suíça é figurinha carimbada na Copa do Mundo desde 2006 e tem sim as suas melhores campanhas a partir daí, às oitavas de final, como a goleada de Portugal na Copa de 2022. Uma coisa muito curiosa eu falei do grupo já mais cedo nesse vídeo, a Suíça finalmente se livrou de enfrentar o Brasil na fase de grupos, né? Em 2018, se eu não me engano, o grupo tinha Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica, e em 2022 a substituição foi por Camarões no lugar da seleção da América Central. Indo para o ciclo, além das eliminatórias que eu já abri o vídeo falando, o país caiu nas quartas de final para a Inglaterra, na Eurocopa de 2024, caiu nos pênaltis, tá? Mas foi rebaixado fazendo apenas 2 pontos na Liga das Nações. Ou seja, para a próxima Liga das Nações, a Suíça começa na divisão B. Já falando de preparação para a Copa do Mundo, o país fez 2 amistosos mais cedo no ano, perdendo para a Alemanha no bom 4-3 e empatando com a Noruega em 0-0. Mais para frente, o país ainda enfrentará a Jordânia e a Austrália para aí sim poder focar na Copa do Mundo. Então, o país sede de 54, que tem Shaqiri e Hug como os principais artilheiros da história, está longe de viver um dos seus grandes momentos. Tá? É figurinha carimbada, é presença garantida, é classificação dessa vez alcançada sem necessidade de playoff, com essa mudança também de formato das eliminatórias, mas ainda assim o cenário, ao meu ver, não é tão positivo. Vamos escalar essa seleção numa 4-3-3, diferenciando de algumas outras seleções europeias. O goleiro desse momento final, que eu acredito inclusive que comece a Copa como titular, é o Kobel. O quarteto defensivo tem o Wismer, do lado direito, a dupla zaga tem Elvedi e Akanji, e do lado esquerdo o Ricardo Rodrigues. É importante eu dizer que muitas vezes a Suíça começa saindo com 3 zagueiros, tá?
Então, seja o Ismael, seja o Zaccaria, que vai atuar nessa função mais à direita, a Suíça vai sair com 3 zagueiros. Às vezes, até o Ricardo Rodrigues mesmo, do lado esquerdo, vai fazer essa função de saída de bola, beleza? Meio de campo, Freuler e Ryder como volantes. O Xhaka, que por muitas vezes foi um 5 pra gente, mas um 6 europeu, que é essa primeira função de volante, hoje já atua como 10, muito por conta das modificações feitas na época do Arsenal, né? Do lado direito do campo, tem o Vargas, do lado esquerdo o Endoy e mais centralizado o Embolo. Então esse é o time que eu penso que o Murat Yakin vai escalar para a Suíça na Copa do Mundo. O Yakin que está na seleção desde 2021, no comando da seleção, mas é um treinador desde 2006 e, se eu não me engano, tem 40 partidas realizadas atuando em campo como volante pela seleção. Então, alguns nomes são sentidos à ausência, né? Eu falei do Shaqiri aqui, que é um dos principais artilheiros da Suíça em Copa do Mundo, dessa vez não disputa mais. Tem a questão do Sommer também, que eu acho difícil, enfim, a participação dele entre esses 11. Mas a gente vê essa Suíça. Não é um grupo difícil, não é verdadeiramente um grupo difícil, é um grupo que tem Catar, Canadá e Bósnia. Acho que a Suíça avança. Não duvidaria nem de uma classificação na primeira colocação, mas muito mais pelo grupo do que pela seleção que eu já falei aqui. Então não descartaria uma eliminação na fase de 16 avos. Mas eu vou ficando por aqui, gente. Semana que vem a gente volta com mais seleções europeias, mas antes disso eu quero saber de vocês o que vocês esperam da seleção da Suíça. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também ativar as notificações, porque essa é do Como Vem tá acabando, mas já já vem Copa do Mundo por aí. Eu vou ficando por aqui. Fui.